Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar nesse vídeo. Gravar esse vídeo hoje, dando continuidade no nosso estudo deste trabalho Judaísmo Nazareno, Sadoc Ben Derek, que nós estávamos falando dos hereges lá da igreja primitiva, né? E vamos hoje dar continuidade a esse trabalho. Vamos falar hoje de Marcião. As heresias continuam. Após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcião de Sinop, em 85 a 160 d.C., um influente bispo do cristianismo primitivo. Enquanto os netzarinhos nazarenos usavam o Tanakh, primeiras escrituras, e os Ketuvim Netzarim, escrito nazareno, considerando todas as escrituras como uma unidade e sem a existência de hierarquia de uma sobre a outra. Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento. Expressões estas que não existem na Bíblia. Marcião cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou um Deus mau, que seria o Deus dos judeus, e o do Novo Testamento se manifestou um Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. O pensador pagão preconizou um sistema dualista para explicar as contradições entre o Velho e o Novo Testamento. Para justificar a existência de dois deuses, Marcião interpretou as Escrituras de maneira totalmente incorreta. Veja alguns exemplos. Primeiro, disse Marcião que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Este conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado a outra em valor proporcional à ofensa. Ademais, no Taná, primeiras escrituras, Antigo Testamento, o Eterno ordenou o amor ao próximo. Amem seu vizinho como a si mesmo, e amem-no como a si mesmo. Levítico 19, 18 e versículo 34. Logo, o amor do Eterno não surgiu com Yeshua. O amor do Eterno sempre foi amoroso. Segundo, alegou Marcião que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu. Outro equívoco de Marcião. Yeshua lecionou que o divórcio foi dado pela dureza do coração dos humanos. Mateus 19, 8. E a própria Torá diz que o homem se unirá a uma mulher, para palavra no singular, ou seja, apenas uma mulher. E ambos serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Deuteronômio, igualmente, afirma que não deveriam ser multiplicadas as esposas. Deuteronômio 17, 17. Em suma, a Torá nunca estimulou o divórcio e sempre abominou o adultério. Terceiro, Marcião sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão: onde você está? Gênesis 3, 9. Esqueceu-se Marcião de que o Eterno é tão misericordioso que fez esta pergunta para possibilitar
que Adão e sua mulher se arrependessem de seus pecados, confessando-os. Quarto, Marcião diz que o Deus do Velho Testamento, prossegue ele, é um Deus de vingança, crueldade e ódio. E o Deus de Jesus é bondoso e amoroso e misericordioso. Não percebeu Marcião que o Eterno não muda e sempre externou seu amor e sua justiça para com todos os homens. Em hebraico, a palavra chesed, graça, aparece mais de 240 vezes no Taná, primeiras escrituras. E o próprio perdão liberado pelo Eterno ao povo de Israel, após o episódio idólatra do bezerro de ouro, demonstra o seu grande amor. Por outro lado, no Novo Testamento, Ananias e Safira foram exterminados pelo Eterno, Atos 5, de 1 a 11. O que demonstra que, mesmo após Yeshua, a justiça do Eterno continua a operar. Em suma, em todas as épocas da história, o Eterno agiu com justiça e com misericórdia, aplicando uma ou outra de acordo com sua infinita sabedoria. Quinto, na visão do marcionismo, Yeshua foi enviado pelo Deus Pai, o Deus bom, para superar o Deus mau. Este conceito é tão absurdo que dispensa maiores comentários. Sexto, explica Marcião que o Deus do Antigo Testamento criou o mundo material para lastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Esse Deus perverso ortogou a lei, Torá, com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados, com sofrimento e morte. O Deus de Jesus derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Outra grande heresia de Marcião. Yeshua afirmou que não veio revogar a Torá, lei, Mateus 5,17. E Shaul, Paulo, considerou a Torá santa, justa e boa, Romanos 7,12. Chegando a dizer, segue-se então que abolimos a Torá, lei, por meio da fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá, Romanos 3,31. No capítulo 2 deste livro, apresenta-se o estudo detalhado sobre este tema. 7. Para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião divide as Escrituras em Velho Testamento e Novo Testamento. Ora, quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra testamento. A bem da verdade, o profeta Jeremias usa a expressão Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou nova aliança. Jeremias 31, 30 a 33. Versões cristãs, Jeremias 31, 31 a 34. Com base nesses textos do profeta referido, deduz-se que Yeshua veio para escrever a Torá no coração de seus discípulos. Assim, o correto é usar a nomenclatura judaica. Taná, primeiras escrituras, isto é, aquelas anteriores a Yeshua, e Brit Hadashah, aliança renovada ou nova aliança, ou como profere alguns, Ketuvim Netzarim, escritos dos nazarenos, que são os escritos produzidos pelos discípulos de Yeshua. Daí, Taná e Brit Hadashah, Ketuvim Netzarim, foram um conjunto que conhecemos como Bíblia, inexistindo superioridade de uma sobre a outra. 8. Seguindo a linha de Inácio de Antioquia, Marcião afirmou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião atraiu um grande número de seguidores e, após ser excomungado da Igreja de Roma,
erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com uma extrema força, alcançando multidão de pessoas. Valendo destacar que o seu movimento pendurou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau, dos judeus, o Criador do céu e da terra. O ódio pelos israelitas, incluindo-se os nazarenos, ganhou um novo propulsor. Policarpo, que foi discípulo de João, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina que as teses antibíblicas iniciadas por Marcião. Letra A. A lei foi abolida por Cristo. B. A Igreja substituiu Israel nos planos de Deus. C. Existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Milhares de pastores do mundo inteiro, discípulos diretos do gnosticismo de Marcião, ensinam para os membros de suas igrejas: vocês não precisam cumprir isto ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. Estes mesmos pastores cobram os dízimos instituídos pelo Antigo Testamento. Que perversão para lucrar com os dízimos! O Velho Testamento é válido, mas para cumprir a vontade do Eterno, pregam os pastores. O Velho Testamento está ultrapassado, anulado e abolido. A verdade precisa vir à tona. Todas as escrituras, antes e depois de Yeshua, formam a unificada e eterna palavra do vivo Elohim. Não existe Velho e Novo Testamento, mas sim Taná, Primeiras Escrituras e Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, que são os escritos dos discípulos de Yeshua. A palavra do Eterno nunca foi velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. Tendo em vista todas as explicações bosquejadas, a partir de agora, não usaremos mais as expressões pagãs criadas por Marcião, substituí-las pelos nomes corretos, Taná e Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, escrito Nazareno. No seio do cristianismo, existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo, a teologia da substituição. Defende a teologia da substituição a tese de que, no Novo Testamento, os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua e por isso foram rejeitados pelo Eterno, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Esta teologia ensina, primeiro, que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Segundo, a igreja substituiu Israel. Terceiro, a graça substituiu a lei. E quarto, o cristianismo substituiu o judaísmo. Há diferentes modalidades de teologia da substituição, chamadas por R. Kendall Solem de supersensionismo. Esse pode ser punitivo, econômico ou estrutural. O supersensionismo punitivo proclama que os judeus rejeitaram Yeshua como Messias e, em decorrência, foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Taná, Primeiras Escrituras. Algum defensor desse supersensionismo, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria e Martinho Lutero,
Segundo, supersensionismo econômico. Observação: não se refere a dinheiro, mas a função. Assevera que o povo de Israel foi substituído pela igreja nos planos de eterno. Em outras palavras, Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yeshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a igreja e Israel perdeu a finalidade. Alguns defensores deste supersensionismo, Justino Marte e Augustinho. Terceiro, supersensionismo estrutural. Promove a marginalização do Antigo Testamento como norma para a vida cristã, isto é, não nega o Antigo Testamento, mas o desvaloriza, tornando-o inferior ao Novo Testamento. O Antigo Testamento é válido, porém, o que realmente importa é o Novo Testamento. As regras do Antigo Testamento são vistas como de pouca relevância. Além destes três tipos de supersensionismo apresentado por Kendall Souley, o teólogo David Novak apresenta os conceitos de supersensionismo fraco e supersensionismo forte. Eis seus conceitos. Supersensionismo fraco. A nova aliança, instituída pelo Novo Testamento, é entendido como uma adição à aliança anterior. Abre aspas. A religião dos judeus, ou seja, o judaísmo. Fecha aspas. Assim, o Eterno não revogou a aliança com o povo de Israel, mas os gentios não precisam das primeiras alianças, bastando se conectar com Yeshua. Esse supersensionismo é chamado de fraco, porque é sutil, mas mesmo assim possui um verniz antibíblico. Qual o erro desta teoria? O supersensionismo fraco leciona que o gentio somente precisa buscar conexão com Yeshua, desligando-se da Torá, primeira aliança, o que contraria os propósitos, os próprios ensinos de Mashiach, uma vez que todos eles estavam fundamentados na Torá. Mateus 5, 17 a 19. Segundo, supersensionismo forte. A nova aliança é a substituição da aliança mosaica. Tanto o supersensionismo fraco quanto o forte quanto o fraco estão errados. Biblicamente, a aliança renovada, a nova aliança, é uma extensão no sentido de prorrogação da aliança mosaica. Outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. De acordo com Merriam-Webster Dictionary, o antinomianismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhuma uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá, lei, são irrelevantes para a salvação. Será verdade? Será que alguém dito crente pode adorar Satanás e ao mesmo assim está salvo? Será que um crente que passa a vida toda em adultério, sem arrepender-se, herdará a vida eterna? Será que um pastor que rouba os dízimos irá para o paraíso? É claro que não. Logo percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. Yeshua advertiu que quem o ama
e iria obedecer aos mandamentos, João 14:15, bem como realizaria o que o Pai deseja, Mateus 7:21. Disse ainda que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo, Mateus 7:19. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta, Tiago 2:7. Ou seja, é necessário algum tipo de obediência às regras morais da Torá. A ideia de que a lei Torá foi abolida difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia, Marcião e todos os demais pais da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes, clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yeshua no sentido de que não veio revogar a Torá, Mateus 5:17-19. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os Netzarim, os nazarenos, eram praticantes da Torá. Os Netzarim aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá, Jerônimo, Isaías 8:14. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente com a lei, Torá, proclamam e na forma judaica, Epifânio de Salamina, Panarion 29. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martinho Lutero não era totalmente contrário à Torá, porquanto defendia a vigência das leis morais do Taná, primeiras escrituras, Antigo Testamento. Certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os preceitos morais da lei, ocasião em que afiançou. Disse ele, Lutero: na verdade, em muito me pergunto como veio a ser imputado a mim que eu rejeitava a lei ou os 10 mandamentos, se fazem parte de minhas próprias exposições e de vários tipos sobre os mandamentos, que também são diariamente pregados e utilizados em nossas igrejas. Para não falar da confissão e apologia e outros livros nossos. Em suma, introdução aos Romanos, Lutero declarou que a fé salvadora não pode deixar de fazer boas obras constantemente. Qualquer um que não faz as boas obras desta maneira é um descrente. Assim é tão impossível separar a fé das obras como separar o calor da luz do fogo. Comparando o pensamento dos Netzarim Nazareno com Lutero, depreende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, enquanto Lutero advogou a subsistência apenas da lei moral, vigência parcial. O Mashiach foi contundente ao ressaltar no famoso Sermão da Montanha que absolutamente nada da Torá poderia ser retirado. Não penseis que vinha abolir a Torá ou os profetas. Não vinha abolir, mas confirmar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo o Iude ou um traço da Torá passará. Mateus 5:17-18. Logo, a extinção total ou parcial da Torá colide com a lição de Yeshua. E neste ponto, católicos e protestantes evangélicos se igualam como duas faces da mesma moeda. Muito bem, queridos amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos falar de Tertuliano e as sementes do politeísmo. Essa foi mais uma aula falando dos hereges, né? O pai da igreja que fundaram esse cristianismo que hoje nós conhecemos, cristianismo pagão, misturado com várias coisas e heresias. Até a próxima, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.